uma vez essa noite de muito calor amazônico. Eu já escutei uma pessoa me dizer o seguinte: eu queria poder ter um hiperfoco que vocês CDHs também têm, para conseguir fazer isso aqui, para conseguir focar nessa atividade, né? Vocês têm muita sorte para isso. Às vezes que eu escuto isso, eu só consigo pensar na seguinte frase de Sócrates, né? E isso me levanta a questão, tá? O hiperfoco é bom? É ruim? Focar em algo dessa forma pode trazer benefícios, pode trazer prejuízos, e é sobre isso o nosso vídeo hoje. Eu não vou romantizar aqui não. Ter TDAH por muitas vezes é uma bosta. E se eu tivesse duas opções, e ter TDAH, e eu já escolheria outra, porque só a possibilidade de não ter TDAH para mim já seria muito bom. Mas não é assim que funcionou, não é assim que eu sou, e eu tenho que funcionar da melhor forma possível, da forma mais funcional possível. E ao longo desse tempo foi isso que eu fui me desenvolvendo como pessoa e como adulto. O hiperfoco, e eu tô dizendo assim, do meu lado, não tô colocando parte clínica, porque isso não me cabe, é um lance meio estranho, meio doido, assim, se você pensar. Por muitas vezes, parece uma mistura de uma visão de túnel com um quesinho de mania, sabe? O ruim é o tanto de tempo que você pode gastar dentro de um hiperfoco. E nem todo hiperfoco é positivo. Toda essa concentração intensa tem sim uma parte com um lado benéfico. Você conseguir realmente focar naquela atividade, esmiuçar aquela atividade ou aquele assunto, né? Ou pessoas, porque você também pode ter hiperfoco em pessoas. Você realmente investe muito tempo nisso e, dependendo do caso, pode ser uma coisa positiva. Mas também pode ser uma coisa negativa, como eu havia falado anteriormente. Tanto porque você pode dedicar muito tempo a uma atividade ou a algo e não sair da forma que você gostaria. Isso vai trazer aquela frustração, aquela ansiedade, aquele sentimento de derrota mesmo. É uma dor assim, meio física, sabe? Do não conseguir fazer alguma coisa dentro do hiperfoco, ou não conseguir realmente, ou falta de capacidade, ou porque não saiu da forma que você imaginou. E assim, eu não consigo lembrar muito bem de os primeiros hiperfocos, coisas do tipo que eu tive quando eu era criança, mas eu tenho alguns muito específicos do que eu me lembro ainda da minha fase mais nova. Por exemplo, eu tive hiperfoco geralmente mais voltado para música no início. Então eu tive muito uma coisa assim com instrumentos de corda. Veja bem, não era só a vontade de aprender a tocar um instrumento de corda. Era uma coisa realmente bem forte. Eu pensava naquilo, eu queria mexer com aquilo, eu queria ter um violão, eu queria saber tocar um violão, eu queria saber tocar as músicas específicas, e eu gastava muito tempo dentro dessa atividade. Mas eu não sabia fazer um acorde, eu não sabia onde estavam as notas, né? E aquilo ali só mudou quando eu fui para as revistinhas de cifras, né? As revistinhas que diziam a música, qual é a nota daquele momento, qual é a batida, quando tocar. E assim, era o que tinha, certo? Então minhas amizades circulavam em torno de música também, violão. Eu ia para as festas, por exemplo, eu ficava na frente do palco olhando a transição de notas do guitarrista, do baixista também. Igreja, eu não queria saber do que estava dentro da cerimônia, eu estava olhando o que estava sendo tocado, a transição das coisas. E aquilo ali me consumiu muito. Até que o tempo eu fui aprendendo, e eu fui chegando a um ponto que eu queria mesmo, de conseguir tocar as músicas que eu escutava antes. E aquilo fez um bem danado, sabe? E ainda no mundo de música, isso aí eu tô falando, um Breno com 10, 11 anos de idade, né? Eu lembro que meu pai tinha uma fita que ele gravou da antologia dos Beatles. E eu não sei qual era a forma que ele gravou aquilo ali, mas ela tinha mais de 2 horas e meia de duração. Acho que eram 5, 6 horas de duração. E era parte, certo? Depois entrava outro filme, eu ficava pé da vida porque eu tava assistindo e saía para outra coisa altamente aleatória. Eu assistia aquilo ali sem brincadeira. Todas as tardes eu estava lá. Se voltava da aula assistindo aquilo, eu fazia uma cabaninha, eu pegava um paninho, colocava em cima da televisão e fazia tipo cinema para ficar assistindo. Eu queria saber a data que eles nasceram, o local que eles nasceram, os depoimentos como viveram. Eu sabia a ordem das falas da fita, a ordem das cenas da fita, a ordem das músicas da fita. Tudo isso eu ficava várias horas olhando aquilo. E assim, o problema é que, eu não fazia mais deveres de casa, o que é normal.
fazer o dever de casa. E outro, eu não saía pra brincar, não saía pra conversar, não saía pra ter interação social nenhuma na minha rua por conta disso. Era pouco, e quando eu ia muito contra a vontade, sabe? Eu tentava conversar com as pessoas não conversavam sobre aquilo. Ninguém queria saber de Beatles em ano 2000, no interior que eu morava, né? Naquele tempo, na verdade, assim, o top 10 da rádio era Tecnobrega. Tecnobrega tava estourando, então era Calypso, esse tipo de coisa, então não tinha com quem conversar sobre Beatles no tempo. E eu lembro que era bem chata essa situação. E esses são os dois hiperfocos que eu tive assim há muito tempo atrás, e são os dois que eu lembro assim com mais frequência. Mas se me perguntar hoje, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho alguns, mas a diferença é que antes eu tinha um hiperfoco, eu seguia nele por muito tempo, e hoje eu tenho uns momentos que eu estou transitando entre alguns focos que eu tenho, né? E dependendo do gatilho, né? O gatilho que eu tenho, isso pode aparecer de novo ou não. Mas geralmente hoje estão mais voltados para comida, onde não é só sobre comer algo repetidas vezes, é sobre fazer aquele prato, aprender a fazer, ir para um restaurante, comer aquilo e falar assim, eu sei fazer algo melhor que isso, fazer em casa, fazer várias e várias e várias vezes, às vezes congelar aquilo, e depois a gente parou, sabe? Depois para aquilo ali, ou vai para outro prato. Esse é um ponto, eu acho que hoje em dia eu tô muito voltado para os lamen, né? Coitada de Paola, tá comendo lamen aqui e tal, assim, fazendo os caldos de carne, caldo de carne de porco, frango, tudo mais, as carnes com corte direitinho, montando o prato, empratando e servindo. Coitada, ela já tá achando terceira, quarto dia, pelo menos, já seguido de lamen. Esse foi um. E eu tive outros, tive hiperfocos de panificação, comidas fermentadas, comida fermentada, eu fazia um kombucha e eu fazia elas e eu deixava fermentando, esquecia, e um dia eu botei as garrafas de vidro, estourou, a garrafa explodiu e os cacos de vidro ficaram grudados na parte de dentro do armário, só pra ter ideia, TDAH na prática. E o outro hiperfoco que eu tenho bastante são jogos de simulação, futebol e construção de cidades. Eu tenho horas e horas e horas jogadas no Football Manager 2024, só não tenho 25, porque não saiu, vai sair o 26 agora e eu vou dar uma olhadinha nele com carinho. Football Manager, eu não vou dizer nada. Haverão sinais. E o City and Skylines, que é um jogo que eu gosto muito de construção de cidade, vendo aquela linha Sin City. Eu tô com 210 horas de Cities Skylines e sem arrependimento nenhum. Sin City. O problema é, eu começo a jogar isso aí num sábado, 8 horas da manhã, eu deixo de comer, quando eu percebo já são almoçando 4, 5 horas da tarde, e depois já chegou a noite e eu ainda estou jogando, certo? Então eu preciso de uns breaks, umas pausas, e realmente Paula vem e fala, olha, tá demais, vou ter que fazer uma coisa ou outra, me tira da frente do computador. Isso me ajuda bastante, mas são duas coisas, não é só sobre jogar, é sobre passar muito tempo aquilo, tá? E como eu saio dessas situações? É um tripé, que são as anotações, eu tenho que fazer muitas anotações, a terapia, claro, e medicação. Por anotações, eu deixo o meu dia programado. Cadê minha agendinha? Eu deixo o meu dia programado. Eu tenho que deixar ele programado, eu tenho que planejar, às vezes planejo no dia anterior coisas que eu tenho que fazer, e eu vou marcando, certo? Se eu não tiver a rastreabilidade do meu dia vai se perdendo aos poucos, eu vou deixando de fazer algumas coisas que eu deveria fazer. Inclusive eu tenho que revisar aqui, que eu tenho que colocar as coisas já para amanhã de revisão de vídeos. Anotação é fundamental. Em terapia, geralmente minha terapeuta apresenta ferramentas para perceber quando eu estou caindo dentro de um hiperfoco ou dando muita energia dentro de algumas coisas que eu poderia derivar para vou colocar esse esforço com outras coisas, e isso vai me ajudando bastante, sabe, a lidar com isso e ter a melhor rastreabilidade também do dia, né, saber como estou lidando. E medicação, assim, não é que você vai tomar medicação e pronto, agora você vai ser a pessoa, vai focar nas coisas certas ao longo do dia e vai deixar de perder tempo, não é isso. Eu tomo Ritalina, dependendo do dia, dependendo da atividade, eu tomo uma Ritalina.
É um comprimido e apesar de ser um estimulante e apesar de ser um comprimido que geralmente me daria mais foco, tomar um remédio para foco, sendo uma pessoa que tem hiperfoco, parece estranho, mas a diferença é que a chave funciona melhor. Chave da RMP e da RTP, e eu fiz um short sobre isso, vou deixar o link aqui algum cardzinho aqui do algum lado, e se você não viu, dá uma olhadinha. Então o que acontece quando eu tomo a Ritalina, esse é, assim, o meu relato sobre, né? Eu consigo variar mais essa chave. Então eu pego uma atividade, por exemplo, eu consigo pegar uma planilha toda, começar a olhar essa planilha e parar e falar assim, opa, beleza, mas aqui eu tenho que mudar isso, aqui eu tenho que mudar aquilo, sai da planilha e procura uma outra solução, uma outra forma, uma outra formatação, sabe? Gravando vídeo, por exemplo, onde eu faço, eu tenho que gravar, mas, pô, tinha uma ideia bacana aqui, vou fazer essa tomada lá fora, essa edição sairia melhor assim, pô, vou usar uma lente diferente na câmera. Então, eu consigo migrar melhor sobre isso e no final eu consigo ter um dia mais produtivo. São os dias que eu consigo pegar, por exemplo, e zerar uma agenda, zerar umas atividades do dia inteiro. Fazer roteiro, então, maravilhoso, para escrever, maravilhoso, sabe? Então, isso muito ajuda. E quando me indicaram a Ritalina, eu confesso que eu fiquei um pouquinho desconfortável, né? Porque, pô, isso aí é um estimulante, pô, vai que vicia, né? Porque eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, na universidade, tinha a galera que tomava muito Adderall. E Adderall é tipo... Seria pra isso também, só que for formas diferentes. Eu não sei nem se Adderall é permitido no Brasil. Cara, umas maquininhas, sabe? Não parava, tudo não parava e, tipo, parecia aquele olho trincando, sabe? E eu ficava, putz, eu não quero ficar assim. Então, quando veio a Ritalina, a primeira vez que eu tomei foi bem louco, assim, não de barato, tá? Mas eu comparo mais ou menos assim na cabeça, na minha cabeça pelo menos. É como se eu tivesse de olhos fechados, no meio de um semáforo, no cruzamento, meio-dia, 1h da tarde, todo mundo buzinando, eu tomo a Ritalina e o trânsito começa a ficar mais calmo e as coisas fluem. As pessoas estão buzinando, percebem os caminhos que passar e passam e acaba aquela barulheira. Então foi essa primeira coisa que eu tomei, aconteceu. E eu comecei a focar melhor nas atividades certas. Certo. A pílula milagrosa? Não, porque a mesma forma que você utiliza para focar em uma coisa certa, você pode focar em uma coisa errada e quando você percebe, você está olhando há 3, 4 horas vídeos que não tem nada a ver com essa atividade. Então ela permite que você consiga fazer essa variação mais fácil. Porém, ela não vai fazer você ir porque o caminho certo porque ela é milagrosa. Não, vem daqui ainda. Vem da sua cabeça, vem do seu treinamento para conseguir se capacitar a fazer as atividades de forma funcional. Finalizar esse longo monólogo aqui já. Pô, o hiperfoco é uma coisa boa? Eu queria responder com uma coisa diferente do depende, tá? No meu caso, é uma coisa boa. Eu considero uma coisa boa, mas eu considero uma coisa boa porque eu já fui desenvolvendo ferramentas para tentar domar esse hiperfoco e sair sempre tentando focar na coisa certa, sabe? Focar realmente no que preciso fazer ao longo do dia. E é uma coisa que o Breno, com 10, 12, 13, 14 anos, na verdade 20 e poucos anos, não sabia fazer. Então eu queimei muito tempo fazendo coisas que não eram necessárias. E eu gastei muita energia nisso. Quase como, de novo, uma mania, sabe? Então isso me atrapalhou muito. Então hoje, domando melhor o hiperfoco, positivo, eu consigo fazer muita coisa ao longo do dia, muita coisa de projetos. Sem você ter esse domínio sobre o tempo que você está gastando, eu não acho uma coisa boa. Mas quando eu falar é um superpoder, pô, tá de sacanagem, né? Não é um superpoder, é uma condição, é um flow do cérebro, realmente. Então, eu acho que ficou longo o vídeo, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se você tá gostando aqui desse canal aqui, por favor, considere inscrever-se aqui no canal, deixe seu comentário também, compartilhe o vídeo, por que não? E assim, essa ilha só cresce e eu convido você a ser parte também, né, dessa ilha. Ser mais um náufrago aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração e até a próxima.